O assunto nosso para hoje é o tema cristofobia. Eu vou começar aqui fazendo uma definição. O termo cristofobia, ele trata-se daquilo que é contrário ou é uma aversão a Cristo. Então, é aquilo que é averso, aquilo que é contra a Cristo ou ao cristianismo, nós podemos dizer assim. Então, nós sabemos que não é novidade, então, da igreja primitiva, se há uma perseguição contra a igreja, contra os cristãos. Então, isso não é nenhuma novidade. Inclusive, o próprio Jesus, lá em Mateus, capítulo 5, quando abre a série de sermões intitulados lá o Sermão do Monte, fala sobre as bem-aventuranças. Feliz, e a lista segue, e entre a lista lá, né, dos bem-aventurados, tem aqueles que sofrem perseguição por causa do evangelho, por causa da justiça. Então, e tudo isso já estava previsto, né, quando o próprio Jesus trouxe o evangelho e Deus se fez homem e veio a nós, e como Senhor e Salvador, ele já preveu que as perseguições, elas aconteceriam. E hoje, né, nós temos aí algumas agências missionárias, algumas pesquisas ao redor do mundo que apontam que a perseguição, essa aversão contra Cristo, ela só está que aumenta mundo afora. E é interessante, porque eu falo interessante essa questão da estatística, né? Não a perseguição em si. A gente sabe que a perseguição não é nada interessante, né? Mas a estatística em si, no Brasil, por exemplo, aponta que em 2032, no Brasil, nós teremos a maioria de evangélicos. A própria estatística do IBGE aponta isso. Ou seja, daqui 11 anos, veja, não é tanto tempo assim, passa tão rápido o tempo, né? Então não é tanto tempo assim. Daqui 11 anos, a maioria da população brasileira será de confissão evangélica, que hoje a maioria é de confissão católica. E as estatísticas dentro da religiosidade brasileira têm mostrado que em 2032 a maioria da população será de evangélicos. É claro que nós não estamos questionando aqui também que tipo de evangelho que é esse, né? Nós não estamos aqui nem levantando essa hipótese, apenas estamos tratando estatística. Mas se a gente levantar, mesmo que seja de forma mínima, a gente vai chegar à conclusão que não é o melhor dos evangelhos. A maioria será evangélica, mas não será um evangelho bíblico, um evangelho cristocêntrico. Pelo contrário, pelo que a gente vê, né, que do jeito que caminha o evangelho no país, a maioria será evangélica, mas um evangelho sem Cristo. Então, na verdade, nem sabemos se pode dizer se tem esse evangelho, né? Mas, ao contrário do mundo, a perseguição contra os cristãos aumenta. E mesmo que no Brasil a estatística aponta essa questão de uma maioria evangélica, também aumenta a perseguição contra os evangélicos. Um falso evangelho tentando ser instalado, um falso comportamento cristão, algumas coisas que vão sendo aceitas, né, pelo evangelho, esse tipo de evangelho, né, que se tem, e
Aí o evangelho vai tomando proporções, mas sem ser de fato o evangelho. O que eu quero apresentar para vocês aqui hoje é uma pesquisa que o resultado, né? É o resultado de uma pesquisa que foi feita entre setembro de 2019 e outubro de 2020, pela Missões Portas Abertas. Então, a Missões Portas Abertas que fez essa pesquisa, fez esse levantamento, e tem uma lista chamada Lista Mundial da Perseguição, e esse documento que foi produzido pela Missão Portas Abertas apontou, né, mostrou os países que são mais hostis ao Evangelho e aonde tem crescido mais a perseguição contra os evangélicos, o Evangelho, e aonde mais se morre cristãos no mundo. Então, o que eu quero apresentar para vocês aqui é um resumo, né, vamos dizer assim, um resumo dessa pesquisa feita pela Missões Portas Abertas. Eu vou compartilhar com vocês aí o mapa. Aí vocês podem ver aí, né, o mapa. Então, esse gráfico aqui é exatamente elaborado pela Missão Portas Abertas. Ele mostra um pouco aonde os países, né, que se tem o maior número de perseguição. E aqui, inclusive, tem a lista. Conheça os 50 países que mais perseguem cristãos no mundo. Primeiro lugar, Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irã, Nigéria, Índia, Iraque e Síria. Esses são os 10 países que mais perseguem cristãos no mundo. Os 12, né? Até Síria aqui, os 12 países. Mas veja que essa lista tem alguns países, né? Por exemplo, China. Foi falado muito sobre a China nesses últimos meses. Então, está em 17º lugar. Países que, às vezes, a gente pensa que nem tem perseguição aos cristãos, como, por exemplo, podemos citar aqui o México, por exemplo, na posição 37 aqui, Colômbia, na posição 30. Moçambique aparece aqui, na posição 45. Então, veja que, né, um mapa aqui na América, né, eu citei aqui na posição 30, a Colômbia é o país da América onde mais persegue os cristãos, né? E o 37 aqui, né, o México. Então, ou seja, são muitos países. São muitos países só para a gente ter uma noção aí dessa perseguição, desse mapa da perseguição contra os evangélicos no mundo. Agora, o que aparece aqui na pesquisa da Missões Portas Abertas é que é um pouco assustador que essa perseguição, comparada aos outros anos, aumentou em 2020.
os dados mostram que o número passou de 340 milhões de cristãos perseguidos no mundo. O que a última pesquisa tinha apontado 260 milhões. Então, a população cristã no mundo se deparou com um aumento de violência em regiões bem específicas, como, por exemplo, a novidade aí, onde aumentou a violência, o continente africano. E esse dado, né, os estudos tentando entender o porquê desse aumento, né, alguns países têm usado o sistema de vigilância monitorada para monitorar os cristãos, como, por exemplo, a Índia e a China. Então, eles têm usado aí sistemas de tecnologia, das tecnologias mais avançadas, para monitorar o avanço dos cristãos, a pregação do evangelho. Então, esses países, eles aumentaram a perseguição com o uso da tecnologia, ou seja, eles estão usando bem a tecnologia para perseguir melhor os cristãos. Além disso, também, as próprias questões da ajuda humanitária, como os cristãos trabalham muito com ajuda humanitária, e o ano passado precisou ter um esforço grande dos cristãos para alcançar pessoas, comunidades, cidades, países extremamente pobres, sofrendo aí a pandemia que atingiu o mundo inteiro. E como os cristãos atuam muito nessa frente do trabalho social, de atendimento social, então acabou expondo muito os cristãos. E aí os países perseguiram também essas bases de apoio solidárias para atender comunidades pobres, carentes, alcançadas aí pela pandemia. Então, como os países passou a monitorar mais isso, acabou também atingindo mais os cristãos que atuam também nessa linha de frente. Ou seja, a pandemia acabou assim destacando mais uma discriminação sistêmica mesmo, aos mais pobres, que é aonde o cristianismo atua para dar auxílio a essas comunidades, né? É bom a gente lembrar que a Missões Portas Abertas, né? Eles estão em vários locais pelo mundo. Então, eles estão espalhados em vários locais pelo mundo, e essa perseguição tem a ver com a perseguição dos seus próprios missionários também, né? Eu li aqui a relação dos 12 primeiros países da lista, porque esses países também teve um aumento. Aonde tinha uma perseguição extrema ao cristianismo, a última pesquisa tinha apontado apenas 11 países. E essa pesquisa já apontou 12 países aonde se tem uma perseguição extrema contra o evangelho, contra o cristianismo. E, além disso também, né, países que pontuaram aí, né, como uma perseguição não extrema, mas severa, apareceram aí como Cuba, Sri Lanka, Emirados Árabes, Níger, mostrando aí, né, que tem aumentado a perseguição contra o cristianismo mundo afora.
É, todo esse cenário, né, todo esse cenário tem demonstrado também que o evangelho, né, tem encontrado dificuldade com essas represárias na perseguição extrema, nas perseguições, né, menores, mas mesmo assim, e tem encontrado resistência em muitos locais. Alguns países, né, que subiram de posição, a pesquisa apontou também alguns países que subiram de posição no que diz respeito à perseguição contra o cristianismo. Por exemplo, Moçambique, né? Moçambique ocupava, na última pesquisa, a posição 66 e pulou para a posição 45. A República Democrática do Congo, que ocupava a posição 57 e passou a ocupar a posição 41. E entre os países latinos, o México, que teve o maior crescimento, que estava na posição 52 e foi para a posição 37, a Colômbia, que estava na posição 30 e foi para não, ocupa, né, a posição 30, estava na posição 41 e ocupa a posição 30. Então, a perseguição também na Turquia, na China, aumentou bastante na China, né? Nós temos, inclusive, visto algumas notícias, apesar que na China não sai muito notícia, né? Não se noticia muito, porque tem a represária até contra os jornalistas, né? Mas na China também nós tivemos um aumento significativo da perseguição contra os cristãos. E nós ainda temos, né, na China, o problema da ideologia comunista, né, que não aceita muito bem a Bíblia, que até propõe alteração na Bíblia para a permanência do evangelho lá. Então, são todas essas situações que vão agravando a perseguição contra o evangelho, contra o cristianismo mundo afora. Falando um pouco sobre a violência, né? Nós temos ainda o problema da violência, porque essa perseguição, essa aversão contra Cristo, que é chamada aí de cristofobia, ela não é só assim, ó, fecha a igreja, não pode mais funcionar a igreja. Ela tem uma violência. E, na verdade, os números, né, talvez aponta um, um número pequeno, né, comparado à realidade mesmo da violência contra o cristianismo. Mas os números mostraram o seguinte, que a violência em países que há perseguição pode ser identificada nas mortes, na destruição de templos, no número de cristãos presos e atacados, no número de igrejas e casas de cristãos atacados e queimados. E como eu disse, né, a própria Missão Portas Abertas, ela diz que é muito difícil ter acesso aos dados reais, aos números reais dessa perseguição, dessa cristofobia mundo afora. Então, o que se tem é o que se consegue catalogar, que se consegue ter as estatísticas. Então, mas a gente não tem os números reais, né? Mas, de qualquer maneira, há um indicativo. Há um indicativo. O número de cristãos mortos é um dos principais indicativos dessa violência. Então, o número total
de cristãos mortos que se conseguiu, né, ter a informação, aumentou no último ano 60%. Então, na lista mundial da perseguição, o ano passado, essa lista conseguiu identificar um número maior, 60% maior do que o de 2019. Então, essa lista, a lista mundial da perseguição, aumentou 60%, e sendo que a África é aonde aconteceu a maioria das mortes, ou seja, de todas as mortes de cristãos perseguidos no mundo, dentro dessa lista. Como eu disse, é difícil catalogar um número exato, mas é no continente africano aonde se tem a grande maioria das mortes por perseguição ao cristianismo. Então, mais especificamente na região oeste do continente africano, onde se morre o maior número de cristãos por causa da fé, por causa da proclamação do evangelho. Entre os países do oeste africano, Nigéria é aonde se tem o maior número de cristãos mortos. Então, essa é a realidade. A lista de 2020 conseguiu, só para a gente ter uma noção, conseguiu enumerar 4.761 mortes no mundo, pelo fato de ser cristão. Só por ser cristão, 4.761. Das quais 3.530 foram na Nigéria. Então, o país aonde mais morreu, mais teve massacre de cristãos no mundo é na Nigéria. E nós acompanhamos aí, né? Alguns nós acompanhamos aí, os atentados em igrejas, igrejas sendo queimadas, atentados terroristas na saída da igreja, muita gente morta. Alguns desses ataques nós acompanhamos aí, mundo afora, no que diz respeito. Depois, na Ásia, o número de cristãos mortos também aumentou bastante na Ásia, né? Então, saindo aí do continente africano, na Ásia, também nós tivemos um número grande de registros, principalmente com um aumento considerável no Paquistão. No Paquistão. Falando sobre a América Latina, também nós tivemos um número grande de aumento, porque a América Latina, na totalidade desses mortos, né, no total aí de 4.761 mortes, a América Latina teve apenas 1% dessas mortes. 1%. Então, um número pequeno, considerável, considerando o continente africano, o asiático, só que teve um aumento considerável na morte de cristãos por causa só de denominar cristão. Então, teve um aumento considerável. Foi 1% só na totalidade do mundo, mas 43% a mais do que se tinha em 2019. Então, é um número grande comparado aos últimos dados que essa lista, né, todo ano, se tem aí essa lista mundial da perseguição, conseguiu catalogar no que diz respeito a comparado 2020 com os anos anteriores. Isso, de alguma forma, faz a gente pensar
é, que a América Latina está avançando na cristofobia. Isso faz a gente ter um diagnóstico que a América Latina também está avançando. Eu acredito que vocês acompanharam aí, né? Por exemplo, no Chile, recente, igrejas sendo queimadas, e em vários outros locais aqui da América Latina, eu acredito que vocês têm acompanhado aí que tem crescido essa aversão a Cristo. É lógico que a minha contribuição aqui, ela é apenas para essa discussão, mas vocês vão ter durante a semana outras contribuições. Eu acredito que o pastor Lucas, né, vai contribuir muito, né, com o tema para a gente tentar entender o que está acontecendo no mundo lá fora e também fazendo essa leitura da América Latina, que é a região do mundo onde nós estamos, o que está acontecendo para aumentar o ódio a Cristo, para aumentar a aversão a Cristo, a pregação do Evangelho. Várias ideologias têm contribuído com isso. E essas ideologias, elas são sutis, elas são sorrateiras, elas vêm assim, como que quem não quer nada e vão, então, corrompendo, né, todo uma construção, a construção da família, a construção da igreja, ela vem destruindo tudo isso em prol das suas ideias, das suas ideologias. E nós podemos afirmar com certeza que a América Latina teve um aumento significativo na aversão a Cristo, na cristofobia, no aumento de pessoas que odeiam Jesus, que odeiam o Evangelho, que odeiam a igreja, e que vão fazer de tudo para que a igreja não tenha êxito, não tenha sucesso na sua missão. Nós podemos dizer, com esse pequeno quadro, né, que eu apresentei aqui para vocês, da perseguição dos cristãos através dessa pesquisa. Eu vou enviar também a pesquisa para vocês terem aí, né, da pesquisa que é feita anualmente, né, os dados aí da lista mundial da perseguição, que é produzido pela Portas Abertas e que apresenta aí esses 50 países mais hostis e violentos contra os cristãos. Antes de abrir aqui para o diálogo, antes de abrir aqui para uma conversa com vocês, eu volto lá, então, eu vou fazer menção aqui agora do texto propriamente dito, de Mateus 5, que é apenas uma das referências que podem ser usadas. Tantas outras referências eu separei aqui, né, alguns textos, mas vamos começar por Mateus capítulo 5, que fala lá da bem-aventuranças, né? Então, lá no final das bem-aventuranças, no versículo 11, diz assim: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e o perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Citando aqui outros textos, Atos, por exemplo, se a gente lê o livro de Atos, Atos é um livro que fala muito sobre perseguição. Tem muito no livro de Atos sobre perseguição. Atos 13:50, por exemplo, diz: mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé,
expulsando-os do seu território. Atos é um livro que fala muito sobre a perseguição que os apóstolos sofreram por causa da pregação do evangelho. E eu quero, inclusive, mencionar aqui um texto de Romanos, né, que é bem conhecido também, Romanos 8, que é quando o apóstolo Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição? Fome ou nudez, perigo ou espada? Então, perseguição é um tema recorrente na Bíblia, irmãos. A gente não tem que achar que é algo novo, mas, ao mesmo tempo, é preciso pensar aqui o que nós devemos fazer diante da perseguição. Então, já que é um tema recorrente na Bíblia e fala tanto na Bíblia sobre a perseguição, essa aversão a Cristo, né? O próprio Saulo era um perseguidor, ele era essa pessoa que tinha uma aversão ao Evangelho, a Cristo, a pregação do Evangelho, e depois, até então, ele se converter e passar a ser perseguido. O texto que nós lemos aqui, inclusive, falou sobre isso, né? Então, é importante que nós possamos pensar, né, como se comporta diante de uma perseguição. Na história da igreja, o que acontece? Teve um período da história da igreja que foi chamada de a Era dos Mártires. A Era dos Mártires. Quem que são os mártires? Literalmente, aqueles que morreram testemunhando. Isso é um martírio, é alguém que testemunha, morre pelaquela causa, morre em prol, testemunhando o evangelho, no nosso caso aqui, bem específico, né? E na Era dos Mártires, teve um momento que eles começaram a acreditar que eles não deviam fugir da perseguição. Pelo contrário, eles deveriam perseguir a perseguição. Então, aonde está tendo perseguição? Vamos lá que nós vamos morrer, que nós queremos morrer mesmo por causa de Cristo. Então, eles começaram a perseguir a perseguição. E quando alguém se escondia, eles não gostavam que se escondia. Não, a gente não tem que se esconder, não. Sim. Aonde estão querendo matar a gente? Vamos lá, aonde estão querendo matar a gente, que nós vamos ser mortos agora. Então, tinha essa ideia, nessa época, na época dos mártires, em algum momento, em algum contexto, aconteceu isso. E quando algum deles, inclusive um dos pais da igreja, quando alguns deles tentaram se esconder, tentar se entregar, alguns cristãos teve que esconder ele. Senão, você não precisa ir lá e se entregar, deixa que eles procuram. Se eles encontrar, você morre. Mas até eles não encontrarem, você vai ficar escondido pregando o evangelho, levando o evangelho, liderando a igreja, e tiveram que meio que esconder a força, porque ele não queria se esconder, porque achava que deveria ir para frente do quartel-general de perseguição dos cristãos e começar a pregar o evangelho lá só para morrer mesmo, né? Jesus é o maior exemplo de como suportar uma perseguição. E os apóstolos também, de como suportar uma perseguição por causa do evangelho. Ao mesmo tempo que cresce, né, essa questão da perseguição no mundo, nós podemos ver isso, né? A perseguição da igreja, nós podemos ver isso. Agora que ele mandou, o pastor. Uma oportunidade de vivenciar o evangelho mesmo diante de uma situação tão difícil
quanto é uma perseguição. Um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, ele dizia o seguinte, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, essa frase ficou famosa, ficou conhecida, porque ele diz, a ideia era, morre um cristão, no mesmo dia se converte 2. Morre 2 cristãos, no mesmo dia se converte 4. Morre 4 cristãos, no mesmo dia se converte 8. Então, parece que quanto mais morria, mais gente queria entregar sua vida a Cristo, mais pessoas queriam entregar a sua vida a Jesus e se converter ao Evangelho. Isso é a leitura do Tertuliano, lá nos primeiros séculos da Igreja. Nós vivemos em um país de liberdade religiosa, mas mundo afora não se tem isso. Mas nós vivemos, isso tem que... aí eu passo a pontuar algumas coisas aqui. O que nós podemos aprender com a cristofobia, com a perseguição com essa aversão contra Cristo. O que nós podemos aprender com isso? Nós podemos aprender que, ao invés de destruir, isso deve fortalecer a igreja. É a primeira questão que nós devemos aprender. Então, a perseguição vai acabar com a igreja no mundo. A perseguição vai eliminar o cristianismo do mundo. Pelo contrário, nós devemos aprender que, ao invés de acabar com a igreja deve ficar mais fortalecida. A igreja deve ficar mais firme. Deve permanecer mais firme nos seus princípios, não negociar o evangelho, não negociar os princípios cristãos das quais nós cremos. Essa é a primeira questão que nós devemos aprender. Além disso, é que nós precisamos encontrar a melhor maneira de proclamar o evangelho diante da violência que o mundo apresenta. Então, nós precisamos entender, fazer a leitura correta, nos relacionar para alcançar as pessoas das quais nós estamos evangelizando, e muitas das vezes essas pessoas odeiam o evangelho. E nós temos que encontrar, então, a maneira mais adequada para alcançar essas pessoas com o evangelho, sem partir para a briga, sem partir para a violência. Porque senão nós também estamos deixando a nossa posição. Nós estamos deixando a posição para a qual nós somos chamados, né? De proclamadores da paz, de proclamadores das boas novas de Cristo. Então, ou seja, nós não negociamos aquilo que nós acreditamos, isso tem que estar bem certo, bem firme. A perseguição, ela não vai acabar a igreja, ela vai fortalecer os fundamentos e o princípio da igreja, ao ponto também que nós precisamos também encontrar a melhor maneira, a estratégia da evangelização, aonde nós estamos lidando com isso, e ainda a perseguição, esses dados aqui, de alguma forma, ele tem que tirar a gente do comodismo. Ele tem que tirar a gente do que está muito bom aqui no Brasil. Em 2032, a maioria vai ser evangélicos, a maioria são cristãos, é muito bom. Tem que tirar a gente desse comodismo, porque nós vemos para o cristianismo não só no nosso recinto. Infelizmente, a gente tem, às vezes, né, aquele olhar para o cristianismo como se fosse só o nosso quadrado, só ali aonde nós estamos, aquele pedacinho ali. E nós não olhamos o cristianismo no mundo afora. O que os cristãos têm sofrido mundo afora, têm sido perseguidos, têm sido mortos. Então, nós precisamos investir mais na obra missionária. Então, esse é um apelo que nós devemos ter.
Quando fala sobre perseguição, então nós precisamos olhar o cristianismo no mundo e ver o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo. Algumas vezes eu ouvi uma frase, né? Uma frase que se dizia antes assim: missões se faz com os pés dos que vão, os joelhos dos que se dobram e as mãos dos que contribuem. No meu ponto de vista, nós temos pessoas aqui totalmente envolvidas em missões, né? A missionária Elza, né? Vou abrir a palavra para ela falar daqui a pouquinho. No meu ponto de vista, as mãos, os pés e o joelho têm que ser da mesma pessoa. Uma pessoa que contribui, ela não pode achar que ela não deve orar e nem deve ir. Pelo contrário. Uma pessoa que ora, ela não pode dizer assim: já fiz minha parte, estou orando. Não, ela também tem que ir e tem que contribuir. E uma pessoa que vai, ela não pode dizer assim: eu já fui, agora não preciso contribuir nem orar mais. No meu ponto de vista, as mãos, os joelhos e os pés é da mesma pessoa. Você pode ir, nem que seja atravessar a rua e ir no campo missionário que está mais perto de você, que são as pessoas que estão mais perto de você. Você pode orar em todo o tempo e você pode contribuir, investir de alguma maneira nessa obra. Então, quando a gente fala de cristofobia, a gente tem que pensar também sobre a missão, né? Nós temos que pensar sobre a missão. E a perseguição mundo afora. E essa perseguição, como foi apresentado aqui nos dados, né, da perseguição contra os cristãos, ela está aumentando. E ela está chegando a nós. Nós temos estatística que vamos ser maioria de evangélicos, mas está nos atingindo de alguma forma a aversão contra Cristo, contra o evangelho. A gente tem sentido isso. Eu acredito que vocês têm sentido isso. Na realidade, eu sou pastor na maior cidade, né, do país, aqui na cidade de São Paulo. Tenho igrejas nas maiores comunidades aqui, tenho congregações no Heliópolis, em Cidade Tiradentes, nas maiores favelas aqui da cidade de São Paulo, que eu tenho congregações nessas comunidades. O que, a primeiro momento, as comunidades, as favelas, o evangelho é muito receptível. A maioria dos pequenos grupos nossos estão dentro dessas comunidades. É muito receptível, mas você já sente uma aversão de muita gente contra o evangelho, muita gente tentando atacar o evangelho. Então, isso tem aumentado. Por quê? Muito por causa daquilo que eu disse no início. Muito por causa de que tipo de evangelho é esse que está oferecido por aí, estão oferecendo. Então, a maioria das vezes que a gente vê as pessoas falando de evangelho, que essas pessoas que têm aversão contra o evangelho, é um evangelho falso. Evangelho é pastor pedir dinheiro, evangelho é ficar dando dinheiro para a igreja, é enriquecer pastor. É uma aversão que essas pessoas criaram. Por quê? Muito por causa do que se vê em televisão, do que se vê por aí. Aí você tem que andar com essas pessoas para mostrar que o evangelho não é isso. Você tem que andar com elas, você tem que discipular elas, você tem que ensinar os princípios para elas, para mostrar que o evangelho não é isso. Então, o trabalho nosso também contra a cristofobia é o discipulado. É o discipulado que vai fazer toda a diferença para que as pessoas não tenham aversão e tenham um olhar mais correto, mais adequado para o evangelho. Então, é isso. Quero abrir aqui a palavra, né, e passar a palavra aqui para vocês.
A missionária Elza Janone, por favor, se ela puder abrir o microfone aí, para dar a contribuição dela, está com a palavra. Ok, vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Ok. Eu só queria destacar, Elmer, pastor, a questão do orar, ir e contribuir. Claro que nós devemos fazer sempre de uma única maneira, mas nós sabemos que o chamamento é que te impulsiona na obra missionária. Então, tem pessoas que têm um conceito e uma predisposição maior para a oração, não considerando os demais chamados, o ir ou contribuir. Então, muitas vezes, esse fator contribui na prática da missão. Você pode fazer as três coisas ao mesmo tempo, mas você vai ter sempre um reforço maior para o que você foi chamado de fato. Isso é normal, eu concordo com o pastor aí quando diz que a mesma pessoa deve ter esses três compromissos. Uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar, que essa cristofobia hoje, nós temos uma contribuição muito forte nas escolas, por causa do sistema governamental operante, que tem crescido muito no mundo todo, não é só no Brasil. Nós temos uma influência muito grande do movimento de esquerda, quer dizer, o movimento de negação de tudo aquilo que a Bíblia fala dentro do sistema governamental. Eu tenho percebido isso, eu tenho netas hoje, né? Uma delas tem um chamado para a Ásia, a outra é bailarina, mas eu vejo que normalmente elas me questionam sobre, eu escutei isso, como é que fica isso em relação à Bíblia? Então eu percebo que são pessoas que nasceram no Evangelho, mas que são bombardeadas pela influência aí fora. Então, nisso é que a igreja tem que estar muito atenta. O jovem, principalmente o jovem, ele tem que ser melhor acompanhado para que essa influência não venha alcançar de alguma maneira, a igreja tem que estar contribuindo para impedir essa motivação ou essa influência que predomina nas escolas. Eu fiz a minha pós-graduação numa faculdade teológica e eu me surpreendi muito lá, porque existia, apesar de ser uma faculdade teológica, existe sempre uma tendência para esse movimento de esquerda, do socialismo, de que a Bíblia diz isso, eles até chegam a dizer, a Bíblia diz isso, mas nós temos que também considerar o humanismo, né? O poder da humanização, a influência do humanismo. Então, é um cuidado, é um zelo que nós temos que ter bastante e que tem contribuído muito para que a igreja se retraia em relação à pregação do Evangelho. E até um dos pontos que o pastor mencionou no início, que é sobre o sacrifício, a perseguição, o martírio, né? Hoje se fala muito em martírio, e principalmente para os jovens, eles têm muita dificuldade de assimilar isso. Então, é uma preocupação que nós devemos ter. Mas parabéns, pastor, gostei muito da exposição aí. Amém, Elza. Obrigado, viu, pelas suas contribuições aí. Mais alguém quer perguntar algo, dar uma contribuição, quer dizer, interagir aqui com o tema? Pode, né, estar liberado. Pastor, eu tenho uma pergunta, Hugo. Pois não, Hugo. Conforme o senhor expôs para nós aí, se por um lado no mundo, no restante do mundo, nos países que o senhor nos apresentou, a perseguição ela vem crescendo, os apontamentos que o senhor fez mostra isso.
No Brasil, a nossa realidade é uma outra. Nós temos esse crescimento iminente do número de cristãos que se declaram cristãos, pessoas que se declaram cristãos, e será a maioria no nosso país. Só que o Senhor colocou um ponto muito interessante, que é a questão de que tipo de evangelho que será dito a essas pessoas. E diante disso, eu pergunto como que nós iremos lidar com a frustração da maioria desses cristãos que irão, e isso eu penso que é um fato, se frustrar com o evangelho distorcido. E quando eu digo lidar, não é apenas com o discipulado que o Senhor colocou e a pregação do evangelho, eu digo o jogo de cintura, como saber lidar com essas pessoas, atendê-las nas suas dificuldades e, sobretudo, nas suas frustrações, porque eu penso que, pensando futuramente, isso vai ser um desafio até do Ministério Pastoral, se já não é. Então, seria essa a minha pergunta. Maravilha, obrigado, Hugo. Já é, na verdade, já é, né? É um desafio para esse tempo. A maioria, eu acabei não dizendo aqui especificamente, a maioria dos evangélicos nós já temos esse dado, né? É de confissão pentecostal ou neopentecostal. Então, nós já temos aí, principalmente nas igrejas neopentecostais, que é uma titulação que apareceu para dizer de um novo pentecostalismo, né? Como se um novo estilo, um novo modelo de ser pentecostal estava se aparecendo no cenário nacional, mas, na maioria das vezes, voltado à teologia da prosperidade, que é uma aversão também à teologia da libertação. É uma resposta à teologia da libertação. Então, de um lado, tem um que prega que Deus é dos pobres, de outro tem um que prega que Deus é dos ricos. E então, esse é o cenário. O cenário, principalmente pensando nesse novo estilo aí pentecostal, nesse novo modelo, nesse neopentecostalismo, aonde não se tem muito foco no membro da igreja, mas é rotativo. A religião, a fé é rotativa, então vai entrando e saindo pessoas. O que importa é isso, vai entrando e saindo pessoas. Agora, como essas pessoas entram e como elas saem, que é a demanda que aí entra as igrejas mais sérias, firmadas, fundamentadas na pregação do evangelho, no ensino bíblico, no aconselhamento, na prática pastoral, no discipulado. Então, é aí que entra o trabalho dessas igrejas, para dar firmeza para essas pessoas no evangelho. Porque muitas dessas pessoas estão decepcionadas, frustradas, nesses ambientes também denominados evangélicos. Porém, elas não foram instruídas, né? Elas não foram ensinadas, não foram acompanhadas, não houve uma conversão. E aí, o trabalho que está sendo gasto, eu diria assim, os pastores podem até dar volume aí a essa resposta para o Hugo, que eu acredito que não vai estar ainda, não é um negócio no futuro, é que já está sendo um trabalhão para as igrejas acolher esse povo e aí é dentro dessa estrutura mesmo que eu acredito que se trata do aconselhamento, da ministração da palavra, do discipulado, é por esse caminho. Pastor Elmer, é interessante nesse assunto que está sendo um grande desafio até porque a influência dessas igrejas que está tendo esse novo formato de evangelho tem influenciado também, como a missionária Elza falou, muitos cristãos que nasceram, né, ouvindo a palavra de Deus, foram discipulados, mas tem trazido, né, algumas coisas aí, algumas inovações que tem desafiado, né, a igreja, que eu costumo dizer que é uma
competição eclesiástica aí, eu vou para onde me oferecer aquilo que eu estou desejando. Então, eu acredito que já é um grande desafio. E outra coisa no que você colocou, quando eu fui fazer a faculdade, logo no primeiro dia, eu me deparei com a frase: eu estou aqui para desconstruir, a professora usou essa palavra, para desconstruir tudo aquilo que vocês conhecem por família e por religião. Eu falei, meu Deus. Então, assim, é muito forte mesmo nessa esse tema que você trouxe, como a gente tem vivido, como é real, né? É realmente da gente pensar. O curso que você fez, Débora, foi serviço social, psicologia, eu não lembro. Serviço social. Serviço social. Então, veja que também, indo de encontro aí o que a missionária Elza falou, né? Há todo um sistema, né? Há toda uma ação. O negócio parece que é sutil, ou parece que nem é tão sutil assim, porque alguns já estão gritando, não é nem tão sutil. Porque se uma professora, no primeiro dia de aula, já chega dizendo que a proposta é reconstruir a ideia de família, então já não é nem sutil mais, já é um grito contra, averso, né? Contra Cristo, contra o Evangelho. E isso a gente tem visto isso, né? A televisão, o que antes colocava sutilmente algumas coisinhas ali para tentando desconstruir, hoje já chega chutando mesmo, para não é só sutil não, já é para derrubar mesmo. Então tudo isso é que os dados mostraram. A perseguição, a cristofobia na América Latina tem aumentado, apesar dos dados mostrarem que será a maioria de evangélicos, mas tem aumentado. E a gente tem que tomar cuidado para que, pelo menos no que cabe à porcentagem nossa, não seja qualquer evangelho. Pelo menos no que cabe à nossa porcentagem, à nossa ação aí, nesse enfrentamento à cristofobia no mundo inteiro. Mais alguém queira pontuar alguma coisa? Pastor Elmer Wellington, tudo bem? Tudo Feliz bem, em te Tom? ouvir. Muito bom te ouvir. Na conversa que você está tendo com a gente aí, a gente percebe que no Brasil o evangélico ele é bem simpático, né? As pessoas simpatizam com o evangelho e aí, como você disse mesmo, né? Que evangelho que eles estão simpatizando, né? Tem um menu de igreja, um menu de formatos, enfim. Agora, a questão da perseguição, propriamente dita, a gente vai encontrar, né, em alguns momentos na Bíblia, uma perseguição de religião versus religião. Eu acredito dessa forma, você acredita diferente de mim, e vamos brigar em nome do mesmo Deus. Né? Então, em nome do mesmo Deus, vou brigar com você. Tem a perseguição lá que a gente encontra. Hoje, como é que a gente consegue distinguir, né, quando que essa perseguição ela está sendo de religião por uma religião? Por exemplo, tem algumas cidades assim muito características da região muito forte, Aparecida do Norte, por exemplo, né? Imagino como é difícil pregar ali para quem nasceu ouvindo um outro tipo de religião e você chegar com o evangelho de Jesus Cristo. É uma religião versus religião. Mas também existe aqui a perseguição por conta da conduta. Eu acho que passou muito mais por isso que o pastor falou aí. O posicionamento da igreja nos pontos de vista errado, aquilo que ela faz de errado, e isso é uma vergonha, então as pessoas não querem se aproximar do evangelho por causa desses atos errados, mas hoje também, justamente por conta do posicionamento correto cristão. Em alguns assuntos em voga, né, tão latentes na comunidade, como o homossexualismo e outras coisas mais, em que a gente se posiciona, também há uma aversão. Né? Como é que a gente trabalha essas nuances da perseguição? Sim. Obrigado, Tom, pela sua participação. Primeiro, apresentar aqui até algo interessante. Essa é uma leitura que eu já fiz há alguns anos, quando eu pesquisava essa questão do pentecostalismo no Brasil. E os pesquisadores, eles demonstram
que o pentecostalismo encontrou terra fértil no Brasil muito por causa da sua liturgia. Então, a sua maneira de fazer culto, a celebração, a alegria, os aplausos, os brados, a glorificação. Então, isso agradou muito o brasileiro. O brasileiro gosta disso, né? Dessa maneira litúrgica do culto, né? Então, o evangelho se estendeu no Brasil e se estendeu muito, né? Por causa do pentecostalismo e dessa maneira litúrgica, né? O culto, a maneira de fazer o culto, a maneira de celebrar, a maneira de aplaudir, de dar brados e glorificações, tudo isso encontrou mais identidade no Brasil. Então, eu fazendo uma leitura alguns anos atrás sobre essa questão do pentecostalismo no Brasil, achei interessante uma pesquisa assim sobre o comportamento, né, e por que deu tanto certo no Brasil. Agora, de fato, veja, são muitas questões, né? São muitas questões que parece que vão minando o evangelho e vão aumentando essa aversão ao Cristo, o que é muito ruim, porque as nossas atitudes, né, vamos pegar por partes, as nossas atitudes que demonstram ou que devem demonstrar quem Cristo é, se é por causa das práticas, isso é muito ruim. Se for por causa do que nós acreditamos e defendemos, não. Mas se for por causa da prática, sim. Por quê? A própria igreja lá de Atos 2, o texto diz que a igreja crescia e adquiria a simpatia do povo. Então, na prática, na demonstração do amor, da generosidade, nos relacionamentos, na questão prática do dia a dia, as pessoas tinham a simpatia da cidade. Agora, aí quando vai, olha, mas eu não concordo com o aborto. Então, aí, na questão, aí tem uma discordância, aí nesse sentido, do que nós defendemos, do que nós acreditamos, o mundo pode nos odiar. Você vê quando se tem lá quando fala sobre os frutos do Espírito, as obras da carne e os frutos do Espírito. Veja, perdão, o fruto, não no plural, o fruto do Espírito. Então, quando fala lá sobre o fruto do Espírito, termina dizendo assim, contra essas coisas não há lei. Então, ou seja, amar, ter paz, bondade, ser longânimo, manso, não há lei contra essas coisas. Isso é a prática. Você está praticando o evangelho. Você está mostrando, vivenciando o evangelho na vida das pessoas que te cercam. Aí chega a questão do que nós defendemos. Eu ser amoroso, eu ter o amor, a característica do amor de Deus na minha vida como parte do fruto do Espírito, não quer dizer que esse amor tolera o aborto. Aí pode vir a aversão de alguém que tem uma ideia que, não, o amor deveria tolerar o aborto. Esse é o que ele pensa. Então, eu vejo, sim, que como aumentou o discurso no mundo também, aumentou o discurso que o amor pode tudo, né? Que tudo se resolve no amor e essas ideologias, as pessoas que defendem essas ideologias aumentaram também e tem mais voz, né? E hoje nós temos internet, a pessoa tem voz, né? A hora que ela quiser ter voz, ela vai ter voz lá, ela vai colocar tudo o que ela quiser lá na internet. Então, eu vejo que tudo isso tem colaborado, sim. Tudo isso tem colaborado. Agora, o desafio está, né, dentro do conjunto do que nós estamos pensando aqui. Os jovens que estão nascendo na igreja estão com tendência para começar a pensar nessas coisas também.
as pessoas que nós estamos ganhando para Cristo, nós não tratamos também esses assuntos, porque, às vezes, né, não quer tocar em um assunto delicado também. E o Evangelho não é isso. O Evangelho tem uma posição, uma postura muito, muito certa, muito clara do que é o Evangelho. Então, eu vejo que a gente trata assim, com a verdade do Evangelho, construindo relacionamentos com a verdade do Evangelho. E aí, no mundo que é tudo relativo, se a igreja achar que tudo é relativo também, a verdade morreu. Se a igreja achar que tudo é relativo também, a verdade se silenciou e não fala mais. Então, nós precisamos continuar defendendo o Evangelho e a verdade do Evangelho. Só mais uma observação. Né? Neste caso, a gente vê alguns exemplos de alguns pastores nas mídias, tal, batendo forte. É necessário confronto? Se não, por quê? Se sim, por quê e quando? Difícil. A gente tem que ver, não confronto, mas a gente tem que entender que disciplina também é ato de amor. Então, eu não diria necessariamente essa questão de um confronto, de você ir para o confronto ou ficar buscando o confronto, né? Mas que nós precisamos, sim, de pessoas que explanem muito bem a palavra, que denunciem o que está acontecendo. Nós precisamos, sim, isso é uma certeza que eu tenho, dos apologetas, vamos dizer assim, né? A apologética para o século XXI é importantíssimo. Não ficar falando só sobre a história da apologética, porque os apologéticas do século II defenderam a igreja que foi acusada, por exemplo, de canibalismo. A igreja foi acusada de canibalismo. Que tipo de canibalismo que é esse? Beber o sangue e comer a carne de Jesus. Então, a igreja foi acusada disso. E os apologetas lá defenderam a igreja e denunciaram, disseram, não, isso aí, vocês não sabem, isso aí é mentira, e mostraram que era um símbolo, que era um memorial, que ninguém estava matando ninguém para comer carne ou tomar sangue, e outras acusações. Então, a apologética para o século XXI é extremamente importante. Pessoas que tenham domínio dos assuntos que estão acontecendo no mundo afora, contra o cristianismo, averso a Cristo, e para que possa denunciar, mostrar, esclarecer, para que traga luz, né? Veja uma questão que a Elza levantou aí, Tom, e você pode até contar um pouco da sua experiência. Nós temos um tempinho. Conta um pouco da sua experiência. Como que você trabalha nas escolas? Quantas pessoas não trabalham mais na escola? Os movimentos universitários que nós tivemos, né? Acho que a Neuza, né? Elza? A Neuza começou com trabalho universitário, né? E a Neuza Tioca, se eu não estou enganado, ela começou com trabalho universitário, né? Exatamente. E quantas quantas pessoas, né, tinham esse foco? Não sei se hoje nós temos, né, muitas pessoas, mas o próprio Tom me apresentou uma pessoa, né, que tem esse trabalho também com escolas, né? E o próprio Tom trabalha em escolas também, trabalho voluntário com palestras, palestrando para jovens, adolescentes, ou seja, é porque você domina o assunto. Você está falando sobre drogas, sobre depressão, você domina o assunto para falar e está trazendo luz para aqueles jovens ali na escola. Então, a gente precisa, sim, não sei se eu usaria essa palavra do confronto aberto, de chamar para briga, né, mas, sim, o apologeta, para esclarecer e para denunciar as coisas que está acontecendo, eu vejo que é importante, sim. Pastor, se me permite, posso falar, pastor? Pode, Elza, por gentileza.
Então, eu queria até, respondendo ao Tom, uma situação vivenciada com essa questão da mídia. A Aliança Evangélica Brasileira, nós tivemos um incidente recente, não vamos mencionar aqui o nome do pastor, mas a Aliança Evangélica Brasileira, por intervenção de algumas pessoas que se sentiram incomodadas com algumas colocações discordantes, então nós interpelamos a missão, a Aliança Evangélica Brasileira. E eles tomaram uma atitude em relação a essa facilidade pastoral de se vir na mídia e tentar defender o ideal próprio, o ideal humano, e não aquilo que a palavra de Deus diz. Eu penso que nessa situação, pastor Elmer, nós temos ainda, Deus é muito zeloso com os princípios da palavra, e nós temos a ação do Espírito Santo a nosso favor, daqueles que realmente primam pelos princípios da palavra. Então, certamente, nós teremos um escape, teremos sempre uma forma de amenizar a situação, de tentar trabalhar isso, para que não se prolifere essa defesa de um pensamento fora do contexto da palavra, da forma correta. Existe sempre também, eu acredito, né, no mover de Deus a favor da palavra. Ele vai sempre ter esse compromisso. Nós sabemos que nós temos choques ou pensamentos contrários, mas o verdadeiro evangelho ele vai prevalecer até a volta de Jesus. Essa é a nossa esperança. E por isso é que nós não podemos nos desfocar. Sempre que eu posso, ou que se gera transtornos ou confusão através dessa atitude que ele mencionou, de pregações aleatórias, eu tento esclarecer no máximo, pelo menos no meu alcance de comunicação, eu tento justificar, é o que ele falou. As pessoas têm que ter esse compromisso. Nós que defendemos o Evangelho, claro, conforme a palavra, nós temos que fazer alguma coisa. E eu louvo a Deus porque se vocês observarem, teve um movimento muito grande aí na mídia e, de repente, se estancou. Se estancou por quê? Houve uma intervenção, porque alguns que não concordaram se manifestaram de uma forma sábia, sem gerar um confronto maior, não é? Uma contestação maior, de forma que foi abafado. Hoje você não vê mais esse tipo de comentário. Podem até continuar pensando da mesma forma, mas conseguiu se limitar a intervenção, a interferência deles na mídia, confundindo outros que não são tão profundos assim na palavra, né? Muito bem. Obrigado, Elza. Tom, quer acrescentar algo? Eu acho que passa por isso mesmo, né? Às vezes vai exigir de nós, como cristão, um posicionamento mais enérgico. Aí não vamos dizer o confronto, mas um posicionamento mais firme, para mostrar que a gente sabe o que a gente está fazendo e que o evangelho é a palavra de Deus revelada, né? Existe, como foi o exemplo que a Elza mencionou, a gente está bem contextualizado com o que ela está dizendo. Mas também tem a ver com esse comportamento, né? Se a gente se posiciona num comportamento cristão, né, falando e agindo, né, e contribuindo, vamos pegar o tripé que você lançou, se a gente tem as características de Jesus e a gente busca a autenticidade do evangelho, o nosso próprio comportamento vai quebrando tabus. É o que a gente provou, por exemplo, você mencionou o nosso trabalho na escola, a gente chega lá, eles sabem que nós somos evangélicos. Embora nós não tenhamos um momento de culto, de devocional com os alunos, a gente está para tratar sobre saúde emocional, eles veem nosso comportamento
que nós somos evangélicos e já teve ocasião de nós orarmos por pessoas que foram pedir para a gente oração, né, dentro da escola, sem que nós estivéssemos fazendo qualquer tipo de ato religioso, mas sendo a religião, né, a religião, aquela que religa o homem com Deus. Então, eu acho que uma das maneiras também da gente confrontar com paz, com amor, é a gente seguir os passos de Jesus Cristo, né? Em alguns episódios a gente vê que ele realmente dá umas batidas nos caras lá, nos fariseus, ele não deixa quieto não, mas ele tem uma sabedoria, né? Como você disse, tem propriedade do que está falando, propriedade do que está fazendo, e o comportamento dele, que era, né, é exemplar, né? Muito obrigado pela participação, viu? Obrigado, Tom. Mais alguém quer falar alguma coisa, fazer uma pergunta? Está aberto ainda aí, né? Pode chamar. Se não, nós vamos encerrar, então. Pastor Elmo, deixa eu falar um pouquinho. Por favor, pastor Lucas. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Todo mundo está conseguindo ouvir? Então, muito feliz por estar aqui com vocês. Peguei Covid esses dias, recuperei aí. Hoje foi o dia que eu levantei, né? Fiquei os últimos 3 dias aí baqueado, mas graças a Deus estou bem. E eu queria só usar aqui uma fala da missionária Elza Janone, quando ela fala sobre os viés ideológicos. E eu penso que a gente precisa de falar desse viés ideológico de uma forma que a pessoa, que, como o irmão Tom está falando lá da escola, né, do pessoal da escola, né, demonstrar para essas pessoas que essas ideologias elas não estão só na cabeça deles, que nós também, de alguma forma, deixamos ser influenciados de alguma maneira. Então a gente começa um diálogo com eles mostrando que a gente já foi, de alguma forma, induzido por uma forma de abrir um diálogo, né? Eu acho que já facilita isso. E aí eu quero só dizer que na palestra que eu vou fazer sobre o mundo entre o globalismo e o cristianismo, talvez responda um pouco essa pergunta do Tom sobre a questão de como a cristofobia ela acontece entre as religiões, né? Porque a gente precisa compreender que, pelos dados que o pastor Elmer passou aqui, vocês podem observar lá que as perseguições, as maiores perseguições aos cristãos, elas aconteceram na África e nos países muçulmanos. Vocês percebem que são civilizações, né? Então, na verdade, o que está acontecendo é um choque de civilizações, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre a cristofobia da perspectiva do choque de civilizações. Aí fica mais fácil compreender porque, por exemplo, um cristão no Brasil, ele defende o Islã sempre nos artigos dele e ataca a igreja evangélica. Mas como pode? Você perguntaria, como que um pastor, ele sempre defende o Islã nos artigos dele, sempre defende que o Islã é uma religião, tem um seu lado muito bom e tal, e inversamente ele está sempre batendo no cristianismo. Por que isso? Você percebe que ele está fazendo uma defesa de uma civilização, né? Mas por que ele faz isso, né? Quais são os mecanismos que levaram esse pastor a fazer essas declarações que contribuem para os ateus atacar o cristianismo e se simpatizar, por exemplo, com o Islã, com o budismo, com outras religiões. Então, eu acho que a gente partindo de uma coisa global, geral, mundial, o projeto mundial que está sendo implantado de uma religião mundial, alguma coisa dessa natureza, a gente vai conseguir compreender até lá
como diz o pessoal, o chão de fábrica, né? Na escola, né? No serviço social. Aí, então eu deixo aqui só esse parênteses aqui para por onde a gente vai estudar aí no dia 4. Obrigado. Maravilha. Obrigado, pastor Lucas. Estamos na expectativa aí da sua apresentação aí. O pastor Lucas, ele tem muitas páginas escrito, né, sobre essa relação do cristianismo e a globalização. Como eu disse aí, publicou um livro recente, né? Durante a semana ele vai dizer para vocês aí, já está lá na Amazon, né? E depois ele vai passar o caminho aí para vocês adquirirem também um livro lá. Então é isso aí. Obrigado a todos, né? Essa foi a abertura nossa aqui dessa semana de estudos. A gente espera que seja bem proveitosa os estudos, né? A proposta dos estudos é eles irem, de fato, completando um outro, né? Então, os temas aí são diversos. O tema cristianismo hoje é muito extenso, mas eu acredito que nós vamos conseguir ter uma semana aí bem proveitosa, começando aqui por hoje, na continuidade.